Bom dia, irmãos, tudo em paz em nome de Jesus, que esse ano seja o ano das bênçãos divinas na sua vida, em nome de Jesus. Pode sentar, por favor, abra a sua Bíblia, por favor, em Salmos capítulo 81, vai lá. Vamos lá, Salmos capítulo 81, vamos falar sobre isso, sobre o Deus que sustenta. Deus tem o melhor para você. E Ele vai te sustentar com o melhor. E olha o que é que diz aqui em Salmos, capítulo 81, versículo de número 16, diz assim, irmãos, abre aí. Eu, porém, te sustentaria. Ele não está dizendo eu te sustento, não. Ele está dizendo eu te sustentaria. Com o quê? Com trigo mais fino e com mel saído ou tirado da rocha te saciaria. Presta atenção, Deus não disse que te sacia, Ele não disse que te sustenta, não. Ele disse que te sustentaria. Na minha versão final fala saciaria, aquele ali diz um pouco mais no meio aqui, diz e o saciaria. Pastor, por que existe isso de ele iria fazer? Já eu te explico, mas pensa comigo, a pessoa ser sustentada pelo Deus Todo-Poderoso. Imagina o próprio Deus sustentando a ela. Imagina o Deus Todo-Poderoso cuidando dela, dando o melhor a ela. Porque, imagina, Ele é o grandioso Deus. Se Ele te sustenta, Deus não tem o pior para você. Deus só tem o melhor. Então, entenda, vamos falar sobre o que é esse melhor, o que é esse trigo e o que é esse mel. Eu te explico. Mas imagina o Deus Todo-Poderoso, Ele te sustentando, Ele cuidando da sua família, Ele cuidando de você, Ele cuidando da sua casa. Quer dizer, é claro que você não iria ter falta de nada, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso. O Senhor deixou bem claro, se nós que somos pequenos, que somos falhos, aí a Bíblia ela diz, se nós que somos maus, a Bíblia fala assim, mas eu prefiro dizer, somos pequenos, somos falhos, é isso que ele quis dizer. Nós sabemos dar coisas boas aos nossos filhos, imagina o nosso Pai que está no céu. Imagina Deus, se nós queremos o melhor, quem aqui tem filhos? Levanta a mão. Você quer o melhor ou o pior para o seu filho? Você deseja o melhor ou o pior para o seu filho? O melhor. Aí o Senhor disse, se nós somos pequenos, falhos, somos maus, nós sabemos dar coisas boas aos nossos filhos, nós desejamos coisas boas aos nossos filhos. Aí eu posso melhorar a versão e dizer, imagina o Deus que é perfeito, imagina o Deus que é poderoso, imagina o Deus que é grande. Se nós sabemos dar coisa boa, imagina Deus, o que é que Ele pode dar aos seus filhos. Então Deus, Ele só tem o melhor para você. É isso que Ele quer o tempo todo. É Isaías capítulo 1, versículo 19. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Não está determinado que você vai comer o melhor dessa terra. Pastor, me explica isso. O início está dizendo, se quiserdes, então é condicional. Se você quiser, é uma condição. Não, ainda não está determinado, só vai ser determinado isso na sua vida se você quiser e se você ouvir. Esse ouvir vem de praticar. Quando eu pratico as coisas de Deus, eu vou comer o melhor da terra. Então volta para Salmos capítulo 81, versículo 16, está dizendo, olha, eu, porém, te sustentaria, no final fala esse sustentaria, com trigo mais fino. O trigo mais fino, ele simboliza uma provisão excelente. Quer dizer, é o melhor, é o mais puro, é o selecionado. Você vai no mercado, você vai procurar, vai comprar uma fruta ou vai comprar um legume,
você escolhe, você seleciona o melhor. É assim ou não é? Você seleciona o melhor, você vai escolher o melhor, o mais limpinho. Você vai ver se ele não está podre, você vai olhar. Quer dizer, é selecionado, é algo excelente que você procura comprar. E Deus está dizendo que Ele vai te sustentar com o melhor do trigo, o trigo mais fino. Você sabe que o trigo, ele simboliza prosperidade e provisão. Você vai na enciclopédia bíblica, você vai ver que trigo é prosperidade ou provisão. Deus, ele vai prover o melhor dele, o melhor da prosperidade para você, para a sua casa. Deus tem o melhor, o trigo mais fino é o que Deus tem para você. Entenda bem isso. Deus não tem o pior. Deus, olha para mim, Deus não quer que você viva de migalhas. O sustento de Deus, a provisão de Deus não é migalhas. Se alguém pede um dinheiro na rua, normalmente as pessoas elas dão a migalha. Assim ou não é? O que sobra, né? Deixa eu ver se tem alguma moeda aqui. Pega a moeda e dá. Mas Deus não tem para você o que sobra. Deus não tem o resto para você. Deus tem o trigo mais fino, mais puro. O melhor é aquilo que Ele tem para você. Deixa eu dizer uma coisa. Não aceite o pior se Deus tem o melhor para você. Não aceite o pior se Deus tem o melhor para você. Deus tem o melhor. O diabo tem o pior. Tanto é que na tentação lá no deserto, o diabo tinha algo a oferecer também a Jesus. Ele olhou para Jesus e disse, se tu és o filho... A Bíblia diz que Jesus tinha fome, Jesus estava com muita fome. Acho que Jesus mais desejava naquele momento era pão. E o diabo chega para Jesus e diz, se tu és o filho de Deus, transforma estas pedras em pães. A Bíblia diz que logo após a tentação no deserto, o diabo se ausentou, saiu e vieram os anjos de Deus e o serviram. O melhor do banquete para Jesus. Pensa comigo. Deus tinha o melhor dos banquetes para Jesus. E o diabo, o que é que tinha? Pedra. Pedra. Pegou a pedra e disse, você vai transformar essas pedras em pães. Parecia que o diabo queria fazer o bem, né? E às vezes parece que o diabo quer fazer o bem, mas ele não sabe fazer o bem, porque ele é o próprio mal. E às vezes ele vem com as tentações dele. E tem pessoas caindo nos atalhos do diabo, achando que o diabo tem o melhor. Não, meu amigo, escolha ficar nas coisas de Deus, na palavra de Deus, no caminho do Senhor, e Deus vai te fazer prosperar, porque Ele não tem migalha para você, Ele tem algo muito grande, Ele tem o mais fino, o mais puro, o melhor do alimento é o que Deus tem para você. E quando a pessoa ela entende isso, a mente dela muda tanto que ela não aceita mais qualquer coisa, ela agora só aceita o que Deus tem para ela, e o que Deus tem para ela é o pior ou o melhor. Ela só aceita o melhor. Ela não aceita mais o pior. Então presta atenção nisso. Não deixe o diabo de maneira nenhuma, te enganar e te levar para o caminho do pior. Que ele está sempre no caminho de Deus para você prosperar. Diga graças a Deus. Mas continuando, olha só. Versículo 16 ainda, vamos lá. Eu, porém, te sustentaria com o trigo mais fino, com mel saído da onde, gente? Da rocha. Gente, da onde é que sai o mel? O mel sai da rocha? De onde é que você viu isso? Mel em rocha? Eu nunca vi mel em rocha. Deixa eu dizer uma coisa, da rocha não se sai mel. Mas do lugar mais improvável, Deus pode fazer brotar um milagre para a sua vida. Do mais improvável, aonde é impossível, Deus vai lá e vai fazer o milagre brotar. Pastor, eu não sei de onde vai vir a bênção. Meu amigo, você não precisa saber de onde vem, não. Você só precisa estar ligado em Deus. Deus vai te sustentar o tempo todo, porque Ele tem o melhor para você.
E é do improvável que vai sair o mel, o mais doce. Da dureza, o mais doce vai sair. Da onde não tem nada para brotar, Deus vai lá e vai sustentar você o tempo todo. E você vai dizer, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Confia nisso, meu irmão. Deus tem o melhor para você. Deus tem o puro trigo e o mel tirado da rocha. Da onde você menos espera, é onde Deus ele vai te abençoar. Mas eu te disse que a Bíblia está dizendo aqui, o Senhor está dizendo que Ele não vai sustentar, Ele está dizendo que te sustentaria. Então também é uma condição, Ele te sustentaria. Por que Ele está falando isso? Ele está falando para um povo que não queria ouvir a Ele. E a pessoa que não quer ouvir a Ele não vai participar nada disso. A pessoa que não caminha nos caminhos dele não participa de nada disso. A pessoa precisa o tempo todo estar nos caminhos do Senhor para ser participante disso. O versículo 13, coloca o 13, por favor, Isaac. O versículo 13, a Bíblia diz desse jeito aqui, coloca aí o 13. Ó, se meu povo me tivesse ouvido, se Israel andasse nos meus caminhos. Amigo, quando a pessoa ela anda nos caminhos de Deus, quando a pessoa ela anda nos caminhos do Senhor, ela ouve o Senhor o tempo todo, Deus sempre vai sustentar ela. Se você está ouvindo a Deus, se você anda nos caminhos de Deus, fique despreocupado, porque Deus nunca vai te deixar perecer. Você está entendendo? Então isso aqui é uma condição, está dizendo, se o meu povo me ouvisse, se o meu povo andasse nos meus caminhos, aí o versículo 16, o que é que vai acontecer? Se eu sustentaria com trigo mais fino e o saciaria com mel saído da rocha. Amigo, não teve um retrato bíblico, não teve um exemplo bíblico de pessoas que obedeceram ao Senhor, de pessoas que andaram no caminho do Senhor e ficaram desamparados. Todos os que andaram no caminho do Senhor, todos os que andaram ouvindo o Senhor a todo momento, na direção de Deus, seguindo o Senhor, todos esses exemplos bíblicos tiveram resultado e o resultado foi sempre o melhor. Entenda bem isso. A Bíblia conta a história de Daniel. Daniel e mais 3 homens, eles foram para a Babilônia e eles foram ali para estudar, porque o rei queria preparar aqueles garotos, aqueles jovens, não só este, mas muito mais, e preparar aqueles jovens para ficar somente a serviço do rei. O rei iria criar do jeito dele, ele iria estudar, iria se tornar homens muito sábios, e eles se tornariam pessoas poderosas para estar ali na Babilônia. E a Bíblia diz que quando Daniel chegou àquele lugar, ele sentiu no seu coração, e aquilo ali foi Deus, de não se contaminar. Está lá em Daniel capítulo 1, versículo 8, Isaac pode colocar até na tela. De não se contaminar. Olha lá, ó. E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia, porquanto pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Por quê? O rei falou, falou para o chefe, você vai dar melhor comida para esses homens, melhor das comidas, tudo que eu como você vai dar a eles, tudo que eu bebo você vai dar a eles, porque eles vão se tornar homens fortes. O rei estava se importando também com o semblante deles. Porque eles estando com o físico bem, eles estariam bem preparados para estudar, bem dispostos a estudar, a se tornarem homens melhores. E a Bíblia diz que Daniel ele colocou no seu coração não se contaminar com nada daquilo. Ele vai falar com o chefe dos eunucos, o chefe dos eunucos vai dizer, não, mas meu senhor é muito mau, ele é muito rígido. Se ele souber que eu não estou dando a comida dele, ele vai ficar muito chateado comigo, eu não sei o que ele pode fazer comigo. E aí Daniel falou, você só vai me dar 10 dias. Eu só quero 10 dias
comendo não desta comida, eu vou comer de outra comida. Me dê 10 dias. E a Bíblia diz que o chefe dos eunucos até aceitou. E o Daniel ficou ali se consagrando, andando nesse caminho aqui do Senhor. E no final de tudo, olha o versículo 20, onde eu vou terminar. Versículo 20. E em toda a matéria de sabedoria e de inteligência, sobre que o rei lhe fez perguntas, os achou 10 vezes mais doutos, mais inteligente, mais sábio do que todos os magos ou astrólogos que havia em todo o reino. No final de tudo, Daniel era mais inteligente, era 10 vezes mais inteligente do que todos os homens. Tudo por quê, pastor? Porque ele andou nos caminhos do Senhor. E Daniel se tornou um homem muito grande. Daniel se tornou um homem muito poderoso, um político muito grande na época. Mais tarde, você vai ver agora no capítulo 6, se você for estudar, você vai ver que Daniel vai se tornar a segunda pessoa do rei. Quer dizer, ele era o chefe daquele lugar. Não existia outra pessoa além do rei maior que Daniel. Tudo por quê? Porque ele aceitou andar nos caminhos do Senhor. Meu amigo, quem anda nos caminhos de Deus nunca será desamparado. Deus sempre vai honrar aquele que prefere andar nos caminhos do Senhor. Você lembra de Pedro? O resultado grande que Pedro teve? O Senhor veio, pegou o barco de Pedro emprestado, pregou ali do barco de Pedro, e Pedro ali ouvindo a palavra. Agora o Senhor dá uma ordem, vai ao mar alto, lança as suas redes. Pedro até fala com o Senhor: Senhor, pesquei a noite inteira, nada apanhei, mas sobre a tua palavra vou lançar as redes. E a Bíblia diz que ele foi ao mar alto, lançou as redes e colheu uma tão grande quantidade de peixe que as redes se rompiam e o barco iria afundar porque estava muito pesado. O Pedro ficou rico, irmãos, tudo porque ouviu o Senhor, seguiu o Senhor. Ouça a Deus. E se você ouvir a Deus, você terá o melhor dessa terra. Vamos aplaudir a Jesus bem forte?